E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca pra falar de Entendeu? Marielle, lava sua boca. Isso aqui Vem é aqui falta de lavar minha respeito. boca, então. Falta Vem de aqui. respeito do Vem aqui. parlamento. Veja o momento tenso e cheio de reviravoltas durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados. O deputado Tiquinho Brazão teve a oportunidade de exercer o seu direito de defesa da acusação de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco. Porém, uma afirmação feita por Brazão chamou a atenção. Olá, eu sou Ricardo Riemann e sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Fatos. Ele sugeriu que a resposta para a pergunta quem mandou matar Marielle deve ser buscada no resultado da CPI das milícias, realizada em 2008 pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Antes que ele pudesse aprofundar no assunto, deputados do PSOL o interromperam aos gritos, chamando-o de assassino. A situação ficou ainda mais tensa quando, de forma surpreendente, as deputadas do PSOL perderam o controle e começaram a tentar ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao assassinato da vereadora, mesmo com as investigações apontando em outra direção. Tudo isso aconteceu na CCJ. Assista a este momento de confronto e revelações. Seremos testemunhas das estratégias e argumentos utilizados, bem como a fala da deputada Júlia Zanata, que desmascarou as deputadas do PSOL. O tema que está sendo debatido hoje aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, num debate. Foi um debate onde eu debatia com a vereadora. Uma coisa simples. Não vejo esse elo gerando o que gerou para o mundo todo, pelo Brasil, pela simples discordância de pontos de vista. Não foi nada mais do que isso. Se entrarem e analisar, inclusive, o início do que mandou o Supremo para cá, que eu ainda não tive tempo de olhar tudo, você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, é só entrar na Câmara Municipal, é só pegar, ver aonde tiver as imagens ainda, que vai identificar o que eu acabei de falar. A gente tinha um ótimo relacionamento, só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse, que eu também defendia. Inclusive, defendemos depois disso, Rio das Pedras, que o prefeito, que foi senador, o Crivella, ele queria construir prédios, e a Marielle estava do meu lado na mesma luta, a posterior a tudo isso. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição, porque parece que cresce um ódio nas pessoas buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI das milícias. Poderia fazer, só complementar essa última... Pessoal, vamos manter a ordem. São 6 anos que nós tivemos que derrotar o Bolsonaro, amigo de miliciano, para ter investigação séria comandada pela Polícia Federal. São 6 anos vendo os tentáculos dessa organização criminosa, porque não existe milícia sem Estado. E tem tentáculo no Judiciário, tem tentáculo no Legislativo, tem tentáculo no Executivo que segurou e obstruiu as investigações. A gente está falando de obstrução com inclusão de testemunhas falsas no processo. A gente está falando de queima de arquivo. Foram pelo menos 5 pessoas mortas que eram fundamentais para a obtenção de provas, para que nós não ficássemos 6 anos esperando uma resposta do Estado brasileiro diante de um crime que o próprio Estado cometeu. A gente está falando de ameaça de fuga. Não há fartas provas para uma prisão preventiva? Que absurdo é esse? Inclusive, o chefe da polícia, traidor, que abraçou a família, mas, lamentavelmente, indicado por Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá, ex-ministro de Bolsonaro, estava lá para atrapalhar as investigações. Senhora Presidenta. Presidente, só para lembrar aqui que quem não quis a federalização desse caso antes, para que ele antes fosse resolvido, foi justamente alguns que estão aqui dizendo e clamando por justiça.
tá? E quem luta contra a impunidade, seja de miliciano ou de traficante, é sempre o nosso lado. O PL está sempre do lado do endurecimento. E o outro lado está sempre do lado do desencarceramento, para começar, certo? E chega de falar de Bolsonaro. Acho que deve aqui um pedido de desculpas, como fez. Vocês deveriam ter vergonha na cara e pedir desculpas pro Bolsonaro. Na cara tem que ter você, sua fascista. Igual. Fascista é o quê? É você que é fascista. Fascista é você. A senhora me respeite. Vamos respeitar o direito da Chega de parlamentar acusações falar. infundadas. Vamos ter respeito. Deputadas, vamos respeitar que vocês tiveram respeito. Só no Rio de Janeiro, vocês vivem desumanizando o adversário de vocês. Tá? E chega de usar o corpo da Marielle pra vocês fazerem política em cima dela. Lava sua boca pra falar Entendeu? de Marielle. Lava sua boca. Isso aqui Vem é uma aqui falta de lavar minha respeito. boca, então. Falta Vem de aqui. respeito do Vem parlamento. aqui. Deputadas, por gentileza. Deputadas, por gentileza, vamos manter a ordem. Vamos respeitar o direito da outra deputada falar. Não tem argumentos, é no grito Só que no Rio resolve, de né? Janeiro, por exemplo, mais de 40 políticos foram executados com suspeita de ação do crime organizado nos últimos 20 anos. No entanto, existem outras formas modernas de assassinato. E uma delas é o de reputação. É assim que aqueles que deveriam ser apenas adversários em uma democracia são tratados como inimigos e então desumanizados e destruídos. Eu quero ver a cobrança ao Eduardo Paes, porque esse deputado era secretário do Eduardo Paes. Ou o PSOL vai apoiar o Eduardo Paes daqui a pouco, mais à frente. Paralelamente a isso, na doutrina militar, o termo cortina de fumaça refere-se literalmente a uma barreira visual a fim de ocultar ações e mobilizações, fazendo com que o oponente não seja capaz de prever o próximo passo. Na política, ela é aplicada sob forma de metáfora, isto é, como uma distração a fim de fazer com que a esfera pública seja bombardeada com narrativas irrelevantes ou enganosas, enquanto os leigos são desviados de questões verdadeiramente vitais ao país e ao cotidiano. Por isso que me chamam de fascista. Os arquitetos culturais e seus militantes os conduzem para bem longe da verdade. Digo isso porque, conforme apontam as notícias sobre as investigações, agora temos suspeitos mandantes da morte da então vereadora Marielle Franco. E adivinhe, os desdobramentos nada têm a ver com a família Bolsonaro, que foi associada de maneira criminosa em mais uma narrativa dentre tantas outras. Vocês devem desculpas. Que incluem até a importunação de, pasmem, uma baleia. A esquerda e até mesmo familiares da vereadora foram contra a federalização do caso. Muitos, da mesma maneira que envolveram de maneira absurda o núcleo Bolsonaro ao crime, levantaram suspeitas quanto a um hipotético descaso para com as investigações, enquanto Jair foi nosso presidente, o melhor de todos. Há até matérias com o deputado do PSOL criticando a atribuição, dizendo que a disputa política não pode nos levar a ter posturas levianas, embora debite essa prática à extrema-direita, quando vemos justamente o contrário. Enquanto isso, a narrativa segue intensamente, típico da estratégia de revolução permanente esquerdista. No topo, fundações bilionárias, como a Open Society, do famigerado George Soros. Somente no site da fundação, de 2018 a 2022, foram 1,5 milhão de dólares concedidos para a Associação Marielle Franco. Como a Fundação Ford não foi diferente. 1,4 milhão de dólares foram concedidos de 2018 a 2023. Por que bilionários investem na esquerda? Alguém pode perguntar. A resposta é simples. A esquerda é a ponta de lança contra os princípios conservadores que são pilares de resistência ao projeto globalista. A polarização social enfraquece a fibra das nações, fazendo com que sejam presas fáceis aos interesses especulativos de quem vê o mundo como um grande tabuleiro. Tabuleiro esse em que a narrativa precisa ser mantida. E quando não serve mais, desmoronando perante o tempo e a verdade, ela é substituída por outra, e mais outra, e assim sucessivamente. Juntem isso ao investimento massivo de fundações estrangeiras em milhares de ONGs. E temos o atual desequilíbrio no debate público do país.
além da sanha em temas como descriminalização das drogas e do aborto, o desarmamento, que desarmamento é genocídio, e a promoção de outras agendas radicais alheias aos verdadeiros interesses do povo brasileiro. Por último, mas não menos importante, gostaria de saber se serão investigados e punidos aqueles que associaram a família Bolsonaro ao assassinato da vereadora, que merece sim, como qualquer vítima, que a justiça seja feita. Será que a esquerda, as grandes fundações e ONGs têm o mesmo interesse em descobrir quem mandou matar Celso Daniel e o Toninho do PT? E por último, e não menos importante, quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? Obrigada. A pergunta era quem mandou matar a Marielle. E a Polícia Federal, parabenizar toda a Polícia Federal, conseguiu chegar à conclusão do caso. E nós estamos aqui para discutir a manutenção da prisão do deputado que está envolvido nesse caso. E parabenizar o relatório da Cid Matos, fica muito claro que o pedido de prisão foi legal, porque foi o mesmo argumento utilizado com o Delcídio Amaral, do PT, senador do PT lá na Lava Jato. Então, o vento que bate em Chico tem que bater em Francisco. Nós vamos, com certeza, ampliar o debate e fazer a manutenção da prisão dos assassinos de Marielle. Mas, fazer coro aqui com a Júlia Zanato, houve um assassinato de reputação. A esquerda passou vários anos acusando o presidente Bolsonaro por esse crime. O mínimo é um pedido de desculpa, de perdão, porque o presidente Bolsonaro queria federalizar essa investigação. E foi comprovado que o ex-chefe da Polícia Civil estava envolvido também no crime. Não há dúvida, como bem ressaltado por diversos parlamentares, que trata-se de um crime brutal e que merecia uma resposta muito mais rápida e efetiva do Estado brasileiro. Não há dúvida nenhuma também, por outro lado, que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, cartão postal do nosso país, é talvez o caso mais emblemático de tomada das instituições públicas, tanto no âmbito do Executivo, quanto no Legislativo, quanto de órgãos de controle, por suspeita de envolvimento com crime organizado. No mais, senhora presidente, apenas recolocar a questão que citou aqui a colega, o ministro general Braga Neto, que nada tem a ver com esse caso. A indicação, como foi bem esclarecido na imprensa, foi uma indicação formal do Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro, delegada a um outro general, general Nunes, que também declarou, por sua vez, na imprensa, que apenas referendou um dos nomes que havia sido encaminhado pelo Sistema de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Não há absolutamente nenhuma ilação possível a ser feita com relação ao general ministro Braga Neto, assim como, achei que fosse esse o pedido de desculpa, inclusive, a falta de acusação ao presidente Bolsonaro, a quem se tentou imputar este crime durante vários anos, uns após os outros, e finalmente se verifica que não há absolutamente nenhuma relação. Muito obrigado. Pois é, a justiça chegou aos irmãos Brazão como os autores intelectuais do assassinato da vereadora. Mas o PSOL insiste em querer a cabeça de Bolsonaro e a deputada Zanata deu uma ideia por quê. Muito bem, acompanhe nosso canal para se manter informado sobre os mais recentes acontecimentos políticos. Aqui entregamos os fatos de forma clara e objetiva para que você possa formar sua própria opinião. Esteja preparado para uma jornada de descobertas e surpresas no mundo da política.